videoaula é a correção do plano de estudo remoto do 8º ano, mês de março, parte 3. Questão 10. Em uma aula de laboratório, o professor de ciências pediu aos estudantes que se organizassem em grupos para a construção de circuitos elétricos. Em seguida, forneceu uma bateria, 2 lâmpadas de baixa potência e alguns condutores para criar um circuito elétrico que simulasse a instalação elétrica de uma residência. O professor reforçou que as 2 lâmpadas deveriam ser utilizadas. Então, aqui nós temos como que os alunos poderiam construir. Eles poderiam construir em série ou em paralelo. Quando você faz a opção de circuito em série, esses componentes estão organizados seguindo uma sequência, de modo que a corrente que passa sempre será a mesma, né? Então, a corrente está passando aqui, vai passar em lâmpada 1, a mesma corrente vai passar na lâmpada 2. Qual é o problema? Se essa lâmpada 1 queimar, a lâmpada 2 deixa de funcionar. Agora, nesse caso, quando eu tenho um circuito em paralelo, a gente vê que, no caso, as lâmpadas elas estarão ligadas em paralelo. Elas possuem pontos em comum, nesse caso seriam esses 2 pontos em comum. E a corrente ela pode variar, ou seja, se a lâmpada 1 não funcionar, a corrente consegue passar na lâmpada 2. O não funcionamento da lâmpada 1 não vai impedir o funcionamento da lâmpada 2. Esse é um circuito em paralelo. Identifique o tipo de associação série ou paralelo que deve ser feito com as lâmpadas para simular a corrente elétrica residencial. A nossa corrente elétrica residencial, se a gente for analisar, se uma lâmpada queimar ou se ela for retirada, não vai afetar o funcionamento dos demais aparelhos. Então, a única associação que a gente pode usar é a associação em paralelo. Faça no quadro abaixo o esquema do circuito montado pelos estudantes que simula corretamente a instalação. Eu aqui dei 2 modelos que vocês podem escolher. Aqui vocês estão vendo que eu tenho 2 lâmpadas, pode ser desse modelo, a qual ela está em paralelo, e essa aqui também em paralelo. Lembrando que quando eu falo de um circuito, ele deve apresentar, neste caso, o gerador, os condutores e as lâmpadas. Biogás. Biogás é um combustível proveniente da decomposição de matéria orgânica na ausência de oxigênio. Para sua produção, pode ser utilizados restos de alimentos, resíduos de madeira, bagaço da cana, esterco de animais. Considerando o processo de formação de biogás, o que podemos afirmar? Sua geração depende de recursos escassos na natureza, fazendo com que o seu uso seja inviável? Está falso. A matéria orgânica que precisa é de restos de alimentos, a gente sabe que é o principal componente do lixo nosso. Então, não é uma matéria escassa. É oriunde de uma fonte renovável, visto que é oriundo da decomposição da biomassa? Sim, ela é renovável. Ela não vai se extinguir. Seu uso não contribui para a redução de materiais que seriam destinados a aterros sanitários? É falso. A gente sabe que os principais componentes do lixo da cidade é lixo orgânico, quantos alimentos são jogados fora, quanto matéria que pode ser usada em decomposição para se usar e retirar esse biogás. Ela é oriunda de uma fonte de energia não renovável? Já é falso, ela é uma energia renovável, pois a biomassa usada no seu processo de geração pode demorar milhões de anos para se formar. Então, essa alternativa está errada. A alternativa correta é a letra B. Questão 12. Um professor entregou para seus estudantes 2 lâmpadas incandescentes de cobre e 2 pilhas 1,5 volts cada. Em seguida, seus estudantes construíram um circuito elétrico e possibilitasse o funcionamento das lâmpadas, de modo que uma queimasse e a outra ia ficar funcionando. Então, tinha que fazer, se para uma queimar e a outra funcionar, não pode ser um circuito em série. Tem que ser em paralelo. Qual desse circuito que seria correto de acordo com a instrução do professor? Primeiro, nós também temos que analisar, ele deu 2 pilhas. Para a pilha funcionar, positivo tem que se ligar com negativa, igual esse daqui. Só que esse circuito ele está em série. Se uma queimar, a outra não vai funcionar. Então, não é esse circuito. Se eu ler esse circuito aqui, ele já está totalmente errado. Além de ser em série,
a gente vê que ligou negativo com negativo. Uma pilha, o positivo terá que se ligar com o negativo, então essa está errada. Nesse material, nós temos positivo ligando com negativo correto e esse circuito está em paralelo, porque a corrente tem dois pontos em comum e a corrente ela consegue percorrer caminhos variados. Então, a alternativa correta é a C. Na D, o que acontece? O positivo está ligando ao negativo, só que teria que ter esse ponto ligando a esse. Não vai ter, nesse caso, uma diferença de potencial para gerar corrente. Então, a alternativa D está errada. Questão 13. Para montar um pisca-pisca que será utilizado como enfeite de Natal, Ana utilizou algumas lâmpadas, uma de cobre e uma fonte elétrica, rede elétrica, e associou todas as lâmpadas em série. O que significa que se um circuito está em série, lembrando que elas estão organizadas em sequência, de modo que a corrente elétrica ela vai passar igual, será a mesma para todos os componentes lá, e que se uma queimar, as demais também queimam. Então, esse tipo de dissociação é mais frequente no nosso dia a dia? Errado. Porque se uma queimar, as demais queimam, a gente sabe que nossa casa ela não é assim. Então, a nossa casa é paralela. A intensidade da corrente que passa pelo circuito é diferente para cada lâmpada? Não. Nesse caso, a corrente sempre será a mesma. A corrente elétrica que passa pelos componentes pode percorrer caminhos diferentes? Errado. Ela é elas estão organizadas em sequência e passam sempre pelo mesmo caminho. A voltagem de pequenas lâmpadas era superior à voltagem usada pela rede elétrica, por isso não podiam ser ligadas individualmente à tomada? Errado. Agora, se uma das lâmpadas queimar, as outras deixarão de acender? Sim. A alternativa correta é a letra E. Até a próxima videoaula.